a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos entender uma coisa. O problema do cristianismo, muitas vezes, é que ele se porta como religião e não se comporta de se manter como um meio de vida. E aí estava aqui nos bastidores, antes da resenha, falando com João. Quando Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, ele deixa bem claro qual é a figura além dele, né? Porque se ele falasse, olha, me imitem, tá tudo certo. Ele não, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, quando ele lá em Gálatas 2, 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a maneira como eu vivo não tem mais nada a ver. Eu vivo na carne, né? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, como amor se entregou por mim mesmo e acabou. E a gente chega em Efésios 4, diz até que cheguemos, quando ele fala dos 5 ministérios, né? Ele fala até que cheguemos à medida da varonilidade perfeita do Filho de Deus, ou seja, sempre Cristo é referência. Por que talvez a gente não tenha conseguido, a igreja evangélica como um todo, cristãos, tem sucumbido tanto, e não vou nem entrar na questão da pandemia, porque certas coisas estão além da pandemia e elas só potencializaram. Por que o cristianismo, infelizmente, hoje ainda não consegue superar esses limites sociais, limites psicológicos, limites espirituais, já que Cristo nos deixou não só o melhor, mas eu creio que Cristo deixou tudo. Que Paulo em Colossenses vai falar sobre o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, gerações, é Cristo em vós, a esperança da glória. Depois o apóstolo Paulo ressalta que a criação geme com grande expectação. Lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, por isso Deus o exaltou soberanamente. Então, essas coisas que a gente já conhece, sabe, são textos lindos, vira música, vira poesia. Por que nós não conseguimos, e o que está faltando para o cristão, para o evangélico, para o cristão de forma geral, para que ele possa suportar esse tempo tão maligno que vivemos, João? Uma coisa que eu tenho pensado muito nesse tempo, a igreja, ela é muito, de uma forma geral, ela é muito almática. A igreja, ela fica num nível da alma e vivemos um tempo em que precisamos ir para um nível mais profundo. A igreja, no nível da alma, ela fica muito com uma expectativa e num limite do, por exemplo, do sentimento. Ela se contenta com o arrepio, ela se contenta com o choro, com a lágrima, ela se contenta com umas manifestações que são sentimento. Então, Deus nos quer num nível mais amadurecido. E a palavra melhor, e que nós muitas vezes não temos acesso, até por uma certa preguiça, sede vós também perfeitos. Quero responder essa pergunta do Maurício com essa expressão, sede vós também perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa palavra perfeitos, irmãos, ela não está ligada a quem não peca ou a quem não comete erros, mas a palavra ali é teleios. E o teleios fala de uma carreira completa, uma carreira integral, uma carreira amadurecida. Então, quando nós percebemos que o Senhor nos chamou para uma vida completa nele, uma vida integral nele, uma vida que nós possamos desfrutar da plenitude nele, não vamos nos contentar com tão pouco. Nós temos sido muito miseráveis, e Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se resume somente nessa vida, somos os mais miseráveis, a gente se contenta com muito pouco. E há uma expressão dele em Efésios 3, que é uma carta, que eu percebo o apóstolo Paulo ditando essa carta, meio que balançando as algemas ali, sabe? Gente, eu quero que vocês percebam o que está sobre vocês. É algo muito intenso. Eu não posso falar, ao homem não é lícito dizer, mas ele dá algumas dicas para nós, como, por exemplo, no capítulo 3, ele diz, por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Começa por aí. Fazemos parte da família de Deus. Era Jesus, o Filho unigênito, passou a ser o primogênito no meio de muitos irmãos, Romanos 8, 29. Então, assim, fomos gerados por Deus em Cristo para sermos a imagem dele. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele mora dentro de nós. Ele vivificará o nosso corpo mortal. E
vai trazer aí o estudo acerca da armadura de Deus, é entrar nesse profundo, porque o poder criador, ele está dentro de nós. Com certeza, tá vendo? Até porque o Espírito Santo de Deus, ele participou da criação. Uau! Ele participou da criação. Sim. Você vai ver isso em Gênesis 1, e você vai ver também em João, quando diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nada do que foi feito sem ele. Sim. Ele era a luz do mundo, e a luz resplandece sobre as trevas. E você vai ver uma coisa, o Espírito Santo é algo tão poderoso, que ele está ali adejando sobre a face do abismo, para manter o caos. A terra estava caótica, no hebraico a terra era sem forma e vazia. Torru e borru. Ela estava caótica, estava vã. Mas você vai ver o seguinte, quem é que fecha o Apocalipse? O Espírito e a noiva. Aleluia. Ele abre e fecha as coisas. Coisa linda, rapaz. É tremendo, irmãos. Gênesis 2:7, foi o que falou o Maurício agora. Deus formou o homem, eu vou ler Efésios aqui. Ele formou no pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então, o Neshama, o espírito de vida, entrou naquele boneco de barro, ele foi feito alma vivente. E aí chega em João, capítulo 1, o verbo estava no princípio com Deus. Estava lá, não era Jesus, não é denominado Jesus, né? Estava no princípio. Nele estava a vida era a luz dos homens, e o verso 14 fala que esse verbo, ele se fez carne e tabernaculou em nós. Sim, a tenda, né? O skenosen no grego, traz aquela questão de habitou entre nós, e outra coisa que é linda. E estamos em tabernáculos, né? Estamos em tabernáculos. Sucote. E não é só isso. Olha, eu tenho tratado aqui sobre a figura de Jesus, e a gente está desnudando a figura de Jesus, né? Quebrando paradigmas. Jesus pobrezinho, Jesus fraquinho, Jesus... Essa coisa de Jesus fraco, eu falei, irmão, se você tem um herói, você gosta da Marvel, pensa no Hulk, no Thor, no Homem de Ferro... junta todos eles, não chegam a 10% do que Jesus foi. E eu não estou falando só no sentido da magia do cinema, né? Estamos falando de realidade, quem foi Jesus. Mas com respeito ao Espírito Santo, porque está dentro do tema, para pensar, o Espírito Santo veio, ele fez parte da criação, ok? Quando o mundo foi destruído pela primeira vez, foi ele quem conduziu os animais para a Arca de Noé. Para a salvação deles. Para a salvação deles. Você vê que o Espírito Santo já era para ter vindo sobre nós. Lá, quando Deus fala assim, prepara o povo, manda eles tomar banho, arrumar suas roupas, não tenham relações sexuais, você vai subir ao monte, traga o serrendrim, venha você, venha Arão, venha Josué, eu descerei e colocarei a minha lei no coração deles. O que o povo faz? Teme. Moisés, fala tu com Deus. E aí vem um plano B. Eu falo sempre isso aqui, qual é o plano B de Deus? Tabernáculo, tenda... Os utensílios que Paulo dirá o quê? O Paulo não, o autor aos Hebreus diz que serão sombra das coisas que viriam. Sim. Nós. Quando chega em Joel, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo naqueles dias, Oséias vai falar sobre ninguém vai ensinar. E quando chega em Atos 2, você vai ver o Espírito Santo sobre nós. Mas antes disso, você vê o Espírito Santo trabalhando o tempo todo. E a coisa mais divina que tem, você tem que... É algo poderoso para que você entenda por que você pode ver o melhor de Deus nessa terra. É que o próprio Cristo de Deus não veio sem o Espírito Santo. Não. Ele só pôde ser Cristo. Ele é Jesus de Nazaré. Por isso que a gente fala que, teologicamente, ele é 100% homem e 100% Deus. Porque ele só foi verdadeiramente o Cristo quando o Espírito de Deus veio sobre ele. E João declarou, e João foi o testemunho e falou assim, olha, sabe por que eu sei que ele é o Cristo? Porque o Pai falou para mim assim, ó, aquele que você vir, o Espírito Santo, descer como pomba sobre ele, pode ungir. Pode, ele é o Cristo. E João disse, eu vi. Quando ele veio aqui ao Jordão, eu ouvi a voz do Pai, eu vi o Filho e vi o Espírito Santo. Jesus, o ungido, o Cristo. Yeshua, HaMashiach. Jesus, Christos. Então você vai entender, gente, que até Jesus, pessoa do Espírito Santo. Por que às vezes o cristão abre mão disso? Pensa no Hulk, no Thor, no Homem de Ferro... junta todos eles, não chegam a 10% do que Jesus foi. E eu não estou falando só no sentido da magia do cinema, né? Estamos falando de realidade.